Aleluia, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo teu amor, Pai, porque você nos amou tanto, 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 que quando nós ainda éramos inimigos teus, você nos deu Jesus, teu único filho para morrer por nós naquela cruz. E não existe prova de amor maior, Senhor. Muito obrigado porque esse amor nos cerca, porque esse amor nos guarda. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, porque você nos trouxe aqui para aprender mais de você, para aprender mais da tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E em nome de Jesus, os nossos corações estão abertos para receber aquilo que você tem para nós, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos instrui no caminho que nós devemos andar. Aleluia, obrigado pelo teu Espírito, porque ele nos ajuda sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o povo é teu, porque a palavra é tua e porque a unção também é tua, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, para receber aquilo que você tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque você tem um caminho de excelência para que nós andemos. Aleluia, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Então, o Senhor compartilhou algumas coisas comigo para falar com vocês. E é lógico que sempre, primeiro, os nossos ouvidos que ouvem. Enquanto nós lemos, estudamos. Então, primeiro ele falou comigo. Amém? Aleluia. E enquanto eu estudava, vieram algumas perguntas para mim. E uma das perguntas é: como você quer ser conhecido? Como você quer ser conhecido? Quando as pessoas lembrarem de você, como é que você quer que elas lembrem de você? Amém? Você quer que as pessoas lhe conheçam como um homem e uma mulher de fé? Como um homem e uma mulher ousada? Isso é bom, não é? Ser conhecido como um homem de fé e uma mulher de fé. Amém? Mas eu quero ler para vocês hoje, quero que vocês abram comigo, Gálatas 5:6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. É assim que está escrito na Bíblia de vocês? A fé que opera pelo amor. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o amor. Porque não adianta você ser conhecido como um homem através de quem Deus realiza grandes milagres, se você não andar em amor. Amém? Então a gente vai passear mais na Bíblia, vai ler mais sobre isso. Existem 3 tipos de amor, que é o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, o amor que não falha. Amém? Existe o amor eros, que é a paixão, que algumas pessoas às vezes confundem com amor, mas que não é amor de verdade, não é o amor do tipo de Deus. Existe o amor filéu, que é o amor de amigo. Amém? Mas hoje a gente vai falar sobre o amor ágape, sobre o amor do tipo de Deus. E esse versículo de Gálatas 5:6, né, que diz a fé opera pelo amor, eu fui olhar na Bíblia Amplificada. E eu vou ler para vocês o que é que diz a Bíblia Amplificada. A Bíblia Amplificada não tem em português, só tem em inglês. Mas é bem interessante a forma como ele aborda as coisas, né? Dá mais clareza. E diz assim: mas a fé ativada, energizada e expressada e operante através do amor. Olha que interessante. Então, o amor, ele ativa, energiza, expressa e opera, e faz com que a fé opere. Não é interessante isso?
E sempre o nosso exemplo, ele é Cristo. Amém? O nosso exemplo, ele é Cristo. Nós queremos parecer com Cristo. E Cristo, ele foi o maior exemplo de como andar em amor. Amém? Então, eu queria que vocês lessem comigo Mateus 5:44. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Isso é um culto de doutrina e para poder dar base, dar fundamento ao que é dito, nós precisamos de ler na Bíblia. Amém? Então, Mateus 5:44. Diz assim, Jesus falando, ele está instruindo aqui o povo, e ele diz assim, no versículo anterior, ele diz assim, ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. O 44 diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Amar os amigos é fácil, né? Mas amar os inimigos, nem tanto assim. Mas você sabe que Deus, ele não pede de nós nunca uma coisa que a gente não possa fazer? Então, se ele está dizendo aqui, amai os vossos amigos e orai pelos que vos perseguem, é porque a gente pode fazer isso. Amém? E a gente vai ver aqui na Bíblia Jesus fazendo isso. Em Lucas 23:24. Lucas 23:24. Eu acho que a referência não é essa, eu errei. Enfim, eu vou contar para vocês. Que é quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, ele orou por aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Vocês lembram? Ele disse assim, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, na cruz, ele mostrou para nós como é que a gente deve fazer pelos nossos inimigos. Amar. Isso que ele fez foi amar, dizendo, Pai, ele estava orando por eles, amando. Porque orar por alguém também é uma forma de amá-lo. Amém? Então, Jesus estava amando aquelas pessoas, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu vou mostrar outro exemplo para você não dizer assim, mas Jesus é Jesus, ele era perfeito, né? Amém? Mas aí a gente vai ler o exemplo de outro homem, que não era Jesus, mas que amou os inimigos dele. Lá em Atos 7, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 23. Não, Atos 7, desculpa, 59. Atos 7, 59. A gente vai ver o exemplo de Estevão. Ele foi apedrejado, vocês lembram? E sabe o que foi que ele fez? No versículo 59. Apedrejavam, pois, a Estevão. Enquanto ele estava sendo apedrejado, olha o que ele disse. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Olha que coisa linda. Olha que exemplo que é de andar em amor. Senhor, não lhes impute esse pecado. Você imagina essa cena na tua mente. Uma pessoa sendo apedrejada, prestes a morrer e orando a Deus por aquelas pessoas que estavam causando aquilo nele, que estavam apedrejando ele. Ele disse, Senhor, não imputes isso a ele. Vocês já pensaram? Não era Jesus, tá, gente? Não era Jesus que estava fazendo isso, era Estevão. Amém?
Então Estevão disse, não lhes imputes esse pecado. Estevão estava amando aquele povo. Só o amor que transforma, gente. Não adianta você colocar toda força para mudar alguém, toda força para mudar uma situação. Só o amor, ele vai conseguir transformar as pessoas. Por quê? Porque o amor, ele constrange. Amém? O amor, ele constrange. Então, vamos ver outro exemplo. Lá em Mateus 14. Vocês estão aqui? Amém. Mateus 14, 13. Mateus 14, 13 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam, seguiram-no a pé, desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu grande multidão, e compadecendo dela, curou os enfermos. Olha que isso aqui é amor. Isso aqui é amar as pessoas. Jesus, ele passou para o outro lado. E para onde as pessoas sabiam que ele ia, elas iam atrás, porque elas eram atraídas por aquele amor. Elas eram atraídas por aquele amor. Os olhos dele exalavam amor. As atitudes dele eram atitudes de amor. E quando a gente conhece alguém assim, a gente quer ficar perto daquela pessoa, porque a gente se sente bem, a gente sente paz. Amém? A gente sente que ali é um lugar seguro. E as pessoas, elas sentiam isso em Jesus, elas viam isso em Jesus. O amor que transbordava dele atraía as pessoas a ele. Então, aqui diz que ele se compadeceu delas e curou os enfermos. No momento que você para o que você está fazendo, você vê alguém precisando de oração, você vai lá e ora. Você está amando aquela pessoa. Amém? Aleluia. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Isso é o normal, né? De se pensar. Olha, o povo vai ficar com fome, olha a hora. É melhor mandar eles ir embora para casa, porque já é tarde e vão ficar com fome e aqui não tem o que comer. Jesus, porém, no versículo 16, lhes disse: não precisam ir embora, dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou. Olha que massa, eu nem tinha prestado atenção sobre isso. Acho que o povo estava cansado, né? De estar andando atrás de Jesus. Né? Eu acredito que os lugares eles não eram perto. Mas aí o amor, mais uma vez, se mostrando. Esse povo deve estar cansado. Então, gente, vocês estão cansados. Se reclinem aí sobre a relva. Amém? E disse assim: tomou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Então Jesus, ele amou aquelas pessoas de todas as formas possíveis e imagináveis. Amém? Ele as amou, curando-as. Ele as amou, cuidando delas, dizendo: senta aqui, você deve estar cansado, senta aqui sobre a relva. Ele as amou, provendo alimento para elas. E existem várias formas de amar os outros. Como nós temos demonstrado o nosso amor para com o outro. Amém? As coisas do dia a dia, o corre-corre, tem deixado a gente ocupado demais ao ponto de vermos alguém precisando de ajuda e continuar caminhando. Ou nós temos parado para socorrer alguém que precisa. E muitas vezes esse socorro não é só na rua, não. É principalmente dentro de casa. Amém?
Então temos várias formas de amar e de demonstrar esse amor. Vamos perguntar a Deus, Senhor, o que é que eu posso fazer para amar essa pessoa? Sabe que existem várias formas. Tem um livro de um pastor chamado Gary Chapman, e ele fala das 5 linguagens do amor. É maravilhoso esse livro. Se você não leu, procura ler, vai abençoar a tua vida. E uma das linguagens do amor é serviço. Outra é toque. Outra é palavras de afirmação. Outra é tempo de qualidade. E a outra é presentes. Então, cada pessoa ela é diferente. Cada pessoa ela entende amor de uma forma diferente. Tem gente que se sente amado quando recebe um presente. Gabriel é um deles, olha ali. Uma dica. Então, tem gente que se sente amado quando recebe um presente. Para mim, isso já não funciona. É bom receber um presente e tal, mas isso para mim não funciona porque por trás de cada pessoa existe uma história. Existe uma forma onde ela foi criada, as pessoas com quem elas conviveram, e tudo isso forma Patrícia, e tudo isso forma Cláudio, e tudo isso forma Neidinha. Enfim, cada pessoa é diferente. Então, para mim, presente não funciona porque, quando eu era criança, meu pai estava muito ausente. E tudo que ele podia fazer, e eu entendo que esse era o melhor que ele podia fazer, era me dar presente. Era me dar tudo que eu pedia, tudo que eu queria. Entendeu? Então, para mim, hoje, presente não é a forma de me amar. Entendeu? Então, cada pessoa é diferente. Algumas pessoas precisam de carinho, precisam de um abraço para se sentir amado. Algumas pessoas precisam que você ajude, faça alguma coisa por elas, para elas poderem se sentir amadas. Já outras pessoas precisam de tempo de qualidade, precisa que você pare e fique com ela, e que naquele momento você esqueça tudo que está acontecendo ao redor e fique com ela. Tempo de qualidade. Então, procura descobrir qual a forma, qual a linguagem do teu cônjuge, qual a linguagem do teu filho, como é que ele se sente amado, para que você o ame da forma que ele vai entender que aquilo é amor. Porque tem gente que diz, mas eu me esforço, eu faço de tudo para mostrar o amor, para demonstrar que eu amo. E ele não entende. Mas ele não fala a sua linguagem. Se você falar a linguagem dele, ele vai entender. Amém? Então, isso também é amar, se importar com o outro, é procurar saber o que é que ele gosta, procurar conhecê-lo, para amá-lo da forma que ele entende que é amor. Amém? E outra coisa aqui que eu anotei, mas não precisa você ir lá, que é em João, se quiser anotar aí, você anota João 8, do versículo 1 até o versículo 11. Aquela prostituta que estava sendo apedrejada, que eles chamaram Jesus. Ei, Jesus, vem cá, o que é que você diz que é para fazer com ela? A lei manda apedrejá-la até a morte. E você, não estava apedrejando, né? Estava perguntando a ele ainda, o que é que você acha? A lei manda apedrejar. E você, o que é que você diz? Jesus, ele ficou calado, disse que ele estava desenhando na areia. E eles insistiram, e aí? O que é que você diz? Ele disse, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quantas vezes nós estamos olhando para as pessoas e julgando? Olhando para o cisco no olho do vizinho, quando tem uma trava no nosso. Quantas vezes nós temos feito isso? Uma coisa que eu vi aqui nesse versículo é que Jesus ele podia ter dito, tá vendo? Olha, você pecou, você fez isso. Mas aquela mulher já estava sendo envergonhada. Diante de todo o povo, estava sendo exposta. Precisava dizer a ela que ela tinha errado? Precisava dizer a ela qual era o pecado dela? Não precisava, ela já estava ali, envergonhada. Ela já sabia que tinha errado, ela já sabia o que tinha feito. Então Jesus ele não trouxe a lembrança, você fez isso. Não, vá e não peque mais. E quantas vezes a gente fica apontando o erro do outro? Tá vendo? Você fez isso e isso.
Mas você deveria ter feito assim, 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 assado. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas tuas acusações só vão fazer piorar a situação. Ama. 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 Amar não é concordar com o erro. O amar é dizer, eu não concordo com o que você fez, mas eu te amo e eu estou aqui, pode contar comigo. O que é que você precisa? Quando as pessoas elas erram, elas já se sentem condenadas, elas já se sentem inferiores, elas já estão lá embaixo. Então elas precisam de alguém que puxe ela, não precisa de alguém que fique lembrando a ela o que elas fizeram, não. Amém? Então Jesus, ele amou aquela mulher. Ele amou aquela mulher e disse, ó, não peques mais. Você errou, mas não faça isso mais não. E pronto, não ficou remoendo o erro dela. Amém? Marcos não precisa abrir lá, eu só vou citar para vocês, depois se vocês quiserem, vocês podem ler quando chegar em casa. Marcos 5:31, que fala daquela mulher do fluxo de sangue. Né? Tinha uma multidão seguindo Jesus, como sempre, e alguém tocou nele, e ele sentiu que dele saiu o poder. Ele podia ter continuado. Eu senti que alguém me tocou, saiu o poder, mas eu tenho o que fazer, eu estou indo... Tem um propósito ali na frente, eu não posso estar me atrapalhando, parando, me demorando aqui. Mas ele parou para saber quem era que tinha tocado nele. E os discípulos disseram, mas Senhor, tem tanta gente aqui, não dá para saber quem foi que te tocou. Mas ele parou, só para olhar para aquela mulher. Só para olhar para aquela mulher. Vocês conseguem imaginar essa cena? Uma multidão seguindo Jesus e ele parando por causa de uma pessoa. E ele parando por causa de uma pessoa. Ele só olhou para ela e disse, mulher, a tua fé te sarou. Amém? Amém? Quando nós paramos diante do corre-corre, diante de tantas coisas que temos para fazer por causa de uma pessoa, só para dar um abraço, só para dizer uma palavra para aquela pessoa. Aquilo pode trazer ânimo, aquilo pode salvar o dia dela. Amém? Então, que a gente esteja mais atento no dia a dia para amar as pessoas. Amém? E o interessante é que algumas pessoas elas podem dizer que é difícil amar desse jeito, é difícil fazer isso. É difícil. Para quem não é nascido de novo. Amém? Quantas pessoas têm nascidas de novo aqui? Amém. Então, várias pessoas com amor em potencial para demonstrar aí fora. Amém? Vamos lá essa a gente vai abrir. Lá em Romanos 5:5, para você ver que está escrito mesmo. Está lá na Bíblia. Romanos 5. Versículo 5. Eu estava em casa, mas Senhor, eu gosto tanto de falar sobre fé. Eu gosto tanto, porque eu vivo uma vida de fé. E eu gosto de falar sobre fé. Aí ele disse, mas como é que a fé vai operar sem o amor? As pessoas precisam saber de que para viver uma vida de fé, elas têm que andar no caminho mais excelente, que é o amor. Amém? Romanos 5:5 diz assim, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou ler de novo, porque eu acho que vocês não entenderam ainda. O finalzinho do versículo diz, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Onde é que o amor de Deus está derramado, gente? Diga assim, o amor de Deus está derramado no meu coração. Amém. Então quer dizer que você pode amar as pessoas da forma como Deus disse que você deve amá-las. Amém?
Aleluia. E vamos lá em João 4:7. 1 João, desculpa. 1 João 4:7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é o que, gente? Amém. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aqueles que são nascidos de Deus podem amar, podem manifestar o amor do tipo de Deus. Amém? Vamos andar mais pela Bíblia. Se vocês quiserem anotar, não vou abrir tudo, certo? Em Romanos 12:9 diz que o amor seja não fingido. Quando eu falei aqui desse amor eros, o amor paixão, o amor que o povo diz, ai, fulaninha está assim encantada por cicrano, conheceu, se apaixonou, não consegue mais fazer nada. É um amor que é nos sentimentos, é uma coisa que envolve. Mas sabe que o amor do tipo de Deus, ele é volutivo? Vocês entendem isso? O amor do tipo de Deus, você decide amar daquela forma. Não é porque você está se sentindo envolvido de alguma coisa que você vai amar. É porque você decide amar como Deus disse que é para você amar. Amém? Não tem nada a ver com paixão, não tem nada a ver com sentimentos, tem a ver com decisão. Amém? Aleluia. Quem decide hoje amar do tipo do amor de Deus? Aleluia. Então, não é um amor fingido, é um amor de verdade, é um amor por decisão. Eu não estou sentindo isso não. Eu não estou sentindo esse amor não, mas eu decido. Porque Deus disse que tem que ser assim. E Ele disse é assim, pronto. Não tem mais o que discutir. Aleluia. Em Romanos 13:8, se você quiser anotar, não precisa abrir, senão a gente não termina hoje. Tem muita coisa para falar sobre amor. Romanos 13:8 diz assim, do 8 ao 10, diz, para você não dever nada a ninguém, senão o amor. Então, nós somos devedores um dos outros. Devemos amar os outros. Amém? Não adianta. Vocês vão ter que me amar. Mas não se preocupe não, porque eu amo vocês. Amém? Aleluia. Filipenses 1:9 diz que o vosso amor aumente mais e mais. Então o amor ele pode ser aumentado. Amém? Que o vosso amor aumente mais e mais. Em 1 Pedro 1:22 disse: amai-vos ardentemente uns aos outros. Aleluia. E 1 Pedro 4:8 diz: olha que coisa boa, que coisa interessante. O amor cobre multidão de pecados. Amém? Eu queria falar para vocês um testemunho. Talvez alguns já tenham ouvido falar, talvez outros não, enfim. Mas é bom sempre ouvir. Tem um homem chamado Smith Wigglesworth, né, pastor? Smith Wigglesworth, um homem de Deus. Deus operou milagres através dele. Durante o ministério dele, 13, eu acho que, se eu não me engano, 13 pessoas foram ressuscitadas. Deus usou esse homem de uma forma poderosa. Amém? Ele impactou a geração dele. Mas o testemunho não é o dele, é o da esposa desse homem. Que coisa linda, vocês vão saber agora. Ele estava meio frio, estava sem ir para a igreja, talvez desviado. E ele foi reclamar com a esposa dele, que ela estava indo demais para a igreja. Você está indo demais para a igreja, você devia pegar a sua cama e levar para a igreja. Não quer morar lá? Não quer viver lá? Então leve logo sua cama. E ela olhou para ele e disse, não, eu só estou indo para a igreja 3 vezes por semana, eu não vivo na igreja. E ele disse, você não vai para o culto, não, você não vai para o culto,
Você vai ficar em casa. Ela disse, você é meu marido, você é minha cabeça, eu te respeito. Mas o meu Senhor é Jesus. Então eu vou para a igreja. E ela foi para a igreja. E ele disse, se você for, você não entra em casa, você vai dormir do lado de fora. Mas não tem problema. E ela foi para a igreja. E quando ela chegou em casa, o que é que aconteceu? A porta estava fechada. E ela dormiu do lado de fora. Disse que ela dormiu encostada em uma porta. E a cor estava toda encolhidinha. Acho que estava frio, né? Geralmente faz frio de noite. E quando ele abriu a porta de manhã, ela quase que cai. Mas ela levantou com um sorriso no rosto. E ela olhou para ele e disse, bom dia, meu amor. O que é que você quer para o café da manhã? E ela levantou dali, foi para a cozinha e ela fez a comida que ele mais gostava. E sabe o que aconteceu? Aquele homem não aguentou tanto amor. E ele voltou para o Senhor. Amém? Então, como você agiria numa situação dessa? Como você agiria numa situação dessa? Eu não sei como eu agiria, mas eu quero aprender. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero imitar Cristo para que quando aconteçam, não isso, mas quando as circunstâncias vierem, as situações acontecerem, que eu tenha uma reação como a Cristo teve. Que eu ame as pessoas. Amém? E outro exemplo que eu queria contar para vocês é da minha mãe. Gente, é uma mulher que anda em amor, é a coisa mais linda do mundo. E meu pai traiu ela a vida inteira. E ela dizia, eu não tenho do que reclamar do meu marido. Ele era um marido muito bom, ele faleceu. E quando ele faleceu, e a gente foi para a cidade onde ele estava morando, ele estava com outra mulher nessa cidade, e a gente indo para lá para poder tomar conta, para ver o que tinha dele, enfim, organizar as coisas. E a gente entrou no carro para ir, ela chegou na porta do carro, ela disse, meu filho, se a casa que ela morar for do pai de vocês, não tome dela. Como vocês agiriam numa situação dessa? Isso é amor, gente. Você tem noção? Isso é amar o inimigo. Isso é amar o inimigo. E ela não só amava dessa forma, como ela orava e ora até hoje por essa mulher. Como é que nós temos agido com as pessoas que nos fazem mal? A Bíblia diz que nós devemos amá-las, fazer o bem por elas e orar por elas. Amém? E se as pessoas amassem, se nós amássemos como a Bíblia diz que nós deveríamos amar, não haveria adultério, não haveria divórcio, não haveria brigas, não haveria contendas. Amém? E eu não poderia falar sobre amor para vocês hoje e não ler 1 Coríntios 13. Amém? É impossível falar de amor e não ler 1 Coríntios 13. Mas eu vou ler 1 Coríntios 13 para vocês na versão amplificada. Amém? E eu queria que Érica e Guga, hoje eu também estou demonstrando amor por vocês. E eu trouxe para vocês essa versão. Eu trouxe o 1 Coríntios 13 para vocês na versão amplificada. Vocês vão ver como é melhor. Traz uma clareza melhor do que quer dizer o capítulo. Amém? Deixa eles entregarem para vocês. Eu não sei qual é o teu alvo, eu não sei qual é a tua meta em Deus, mas eu acho que deveria ser esse. Eu acho que deveria ser esse tipo de pessoa que anda no amor do tipo de Deus. Amém? Aleluia. E eu digo, eu vou imprimir para eles, porque eu não sei vocês, eu gosto de pegar uma coisa dessa e pregar no meu espelho, no meu guarda-roupa, em algum lugar que eu possa ver.
Então, é uma sugestão, se vocês quiserem. Amém? Então, vamos ler juntos agora 1 Coríntios 13, a partir do capítulo do versículo 4. Ele diz... Guga, me dá um... Ah, não, tá aqui. Pensei que eu tinha ficado sem. Ele diz assim: o amor dura para sempre. É paciente e é gentil. O amor... Agora sou eu falando, tá, gente? O amor, ele não é grosseiro. Ele é gentil. Amém? Ele sabe como tratar as pessoas. Ele não trata as pessoas de qualquer forma. Aleluia. O amor nunca é invejoso. Sabe de uma coisa que eu aprendi esses dias? Que a inveja te afasta do objeto invejado? Não é interessante isso? A inveja te afasta do objeto invejado. Então o amor, ele não é invejoso. Ele não transborda em ciúmes. Não é orgulhoso nem vanglorioso. Ele não se vangloria do que é nem do que tem. Nunca se mostra arrogante. O amor, ele não é arrogante. Não é presunçoso, arrogante ou soberbo. E não age inconvenientemente. O amor, ele sabe como se portar nas situações. Ele não é inconveniente. Ele não entra sem pedir licença. Ele não esquece de de dizer um obrigado, de pedir por favor. Ele não é inconveniente. Ele não fala o que não precisa ser dito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que não precisa ser dito, o que não é importante ser dito, é muito importante que não seja dito. Amém? Então o amor, ele sabe como se portar, sabe quando falar, sabe quando calar. Ele sabe entrar e sabe sair dos lugares. E ele deixa marcas quando ele entra. Marcas de amor. Amém? Aquela pessoa que anda em amor, ela nunca será esquecida. Pode passar anos. E enquanto eu estava falando isso aqui, eu me lembrei de uma pessoa que ela deixou marcas de amor na minha vida e na vida de todas as pessoas com quem conviveu com ela. Ela chegava com um sorriso largo. Sempre, sempre, sempre. Ela abraçava, ela sempre tinha uma palavra de amor, sempre tinha uma palavra de carinho. E eu lembro, o nome dela é Silvana, ela é de Campina Grande. E eu lembro que eu não era crente na época que eu a conheci. E ela era crente. E ela queria me ganhar para Cristo. Mas ela era uma mulher sábia, que andava em amor. E eu era da renovação carismática. E ela me ouvia falar das coisas da igreja, da minha igreja na época católica. E ela não acusava, ela não dizia que eu estava errada, ela não dizia que eu estava certa. Ela só me amava. E vamos fazer o rema. É tão bom aprender sobre a palavra de Deus. E eu digo, Deus me livre, né? Eu pensava, Deus me livre, porque eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. E ainda mais nesse tal de Verbo da Vida, que dizem que é uma seita. Nunca! Mas aquela mulher, ela só me amava. E naquela época, ela sentava comigo, a gente cantava louvores e orava junto. Ela orava junto comigo. E ficou sempre perto de mim. E essa situação específica que ela me chamou para ir para o Rema foi em janeiro, antes de começar as aulas. E em agosto eu me converti. E eu ficava contando os dias que chegasse o começo do ano que eu queria fazer esse Rema. E graças a Deus eu fiz e mudou minha vida, amém? Então isso é andar em amor, é deixar marcas na vida das pessoas. Ela não dizia que eu estava certa, não dizia que eu estava errada, ela não me acusava, ela simplesmente amava. Amém? Então o amor de Deus em nós não insiste nos seus próprios direitos ou na sua própria maneira. Porque não é egoísta, não é irritável, irracível ou ressentido.
Tem gente que se ressente de tudo, minha gente. Pelo amor de Deus, que você tem que lidar como se estivesse pisando em casca de ovos. Porque qualquer palavrinha, aquela pessoa já fica ressentida com tudo. Então, a Bíblia está dizendo que não é assim que você deve ser. Porque você já tem o amor de Deus dentro de você. Já está derramado dentro de você. Você já nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Você pode ser tudo que Deus disse que você pode. Amém? Então, você não precisa ser aquela pessoa ressentida. Que fulano passou e não falou comigo, não. Talvez fulano estava apressado, tinha alguma coisa para resolver. Não, eu acho que tem alguma coisa. E já fica com o pé atrás. Gente, isso é coisa de gente imatura. E chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer. O conhecimento está vindo. E o conhecimento, ele gera uma responsabilidade. Quanto tempo aqui sentado, ouvindo a palavra, ouvindo o que Deus quer que a gente faça, ouvindo o que a gente pode nele, que Ele já nos deu poder, Ele já nos deu capacidade para fazer isso. Amém? Vamos crescer? Aleluia! Vamos aprender mais. E essa palavra aqui, eu não sabia, então eu fui procurar no dicionário, né, onde a gente procura ajuda quando não sabe. Essa palavra irracível, sabe o que é? É alguém cujo humor se altera facilmente. Você conhece alguém assim? E diz que também é alguém cujo humor se altera facilmente e que se enraivece com facilidade. Eu creio que aqui não existe ninguém assim, amém? Porque aqui todo mundo nascido de novo, todo mundo cheio do Espírito, dos frutos do Espírito, aleluia. Aleluia, então vamos continuar. Ele não leva em conta o mal feito a ele. Alguém fez mal, mas você não leva em conta, você releva, porque você, ela deve ter, não sei, não conhece essa pessoa, não conhece a história dela, deve ter uma razão porque ela agiu desse jeito. Então não vou levar em conta, eu só vou amar. Amém? Aleluia. Não se regozija com a injustiça e iniquidade, mas se regozija com a justiça e a verdade prevalecem. Não, mas se regozija quando a justiça e a verdade prevalecem. Amém? Aleluia. O amor suporta tudo e todas as coisas que vêm. Pode vir o que vier, porque o amor suporta. O amor do tipo de Deus suporta tudo que vier, tudo que acontecer. Eu sou forte o suficiente para suportar. Porque Deus me deu essa capacidade. Deus me fez um homem e uma mulher forte. Aleluia. Diz mais. E está sempre pronto para acreditar no melhor de todas as pessoas. Aleluia. Você é do tipo de pessoa que desconfia de todo mundo ou que acredita no melhor delas? Às vezes tem alguém que você conheceu no passado, a pessoa antes de se converter fez tanta coisa errada, errou tanto e tem um passado feio. Aí você desconfia daquela pessoa, não acredita. Mas a Bíblia diz que o amor do tipo de Deus, ele acredita no melhor das pessoas. Eu conheço alguém assim, que eu admiro, que amo demais, que é Guto. Gente, o Ali para quem não conhece, ele é hoje presidente do Ministério Verbo da Vida. Ali é um exemplo de alguém que anda em amor. Amém? Ele sempre acredita nas pessoas. Elas erram e ele continua acreditando. E tem algumas pessoas que podem chegar e dizer, mas ele é muito maleável. Não, ele está amando como Deus disse que era para amar. Amém? Outra pessoa que destilava amor nos olhos era pastor Bandi. Ele era duro quando tinha que ser, mas ele amava. E o amor, às vezes, ele é duro, porque às vezes você precisa ser dura com as pessoas. Amém? Tem gente que diz assim,
que a verdade liberta. Eu tenho que falar a verdade para essa pessoa, porque a verdade liberta. Amém? A verdade liberta, é verdade. Mas a verdade dita em amor. Amém? Então o pastor Bandeira assim, ele era duro, mas era muito amor que transbordava dele. E quando ele faleceu, eu vi, algumas pessoas escreveram sobre ele, e uma pessoa escreveu lá, eu não concordo com algumas coisas que ele prega, mas uma coisa é inegável, nunca conheci alguém que andasse em amor como ele andou. Como é que você quer ser conhecido? Aleluia. E ele diz mais, continua dizendo, a esperança dele é firme sobre qualquer circunstância. Não importa o que aconteça, a esperança dele é firme. Ele não larga por nada. Aleluia. E diz mais, ele suporta tudo, sem enfraquecer. O amor, ele suporta tudo, sem enfraquecer. Eu não vou enfraquecer porque eu ando em amor, porque eu sei o Deus que eu tenho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, aleluia, aleluia. E não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Aleluia. E diz mais, o amor nunca falha. E nunca passa, ou se torna obsoleto, ou chega ao fim. Então, se nós andarmos em amor, nós nunca vamos falhar. Amém? E a minha sugestão é para vocês, é que vocês peguem isso, que colhem em algum lugar, que deixem na agenda, em algum lugar que você possa ler todo dia. Amém? E se você quiser, você pode trocar o nome amor por você e dizer, eu sou paciente e gentil, eu não sou invejoso, eu não transbordo em ciúmes, não sou orgulhosa nem vangloriosa, não me mostro arrogante, não sou presunçosa, não ajo inconvenientemente. E você pega e lê todo dia. Amém? Faça disso uma declaração diária. E eu já disse alguma vez aqui, o cérebro, ele não é tão inteligente quanto a gente pensa que ele é. Ele não conhece presente, passado e futuro. Amém? Então você pode falar as coisas que você quer no agora. Como eu falei, eu não sou presunçosa, não me vanglorio, não sou orgulhosa, eu acredito no melhor das pessoas. E sabe quando você fala assim no presente, ele começa a trabalhar para que aquilo seja verdade? Amém? Então, se vocês quiserem, pode fazer disso um exercício para vocês. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor.